Após duas derrotas que abalaram a confiança e colocaram o Napoli sob enorme pressão, o time de Antônio Conte respondeu da forma mais napolitana possível, com intensidade, alma e uma vitória maiúscula sobre a Inter de Milão por 3-1 no estádio Diego Maradona, justamente no momento em que a liderança da Série A estava em jogo. Agora a questão que fica é a seguinte: será que os atuais campeões italianos conseguirão transformar essa resposta pontual numa retomada real rumo à conquista do quinto scudetto? Me fala sua opinião aí na caixa de comentários. Já fortalece com aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo para a galera que, assim como você, também é fã de futebol internacional e, é claro, ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar. Eu agradeço demais a parceria. Isto posto, bora lá então nos debruçar sobre esse possível ponto de virada do Napoli na temporada 2025-2026. Solta a vinheta. Bom, depois de travarem uma incessante batalha pelo Scudetto italiano, que durou até a última rodada da edição anterior da Série A, Napoli e Inter de Milão se encontraram pela primeira vez na temporada 2025-2026 e novamente brigando pelo topo da tabela do Calcio. Isso porque ambos adentraram a oitava jornada do campeonato empatados com 15 pontos na vice-colocação, o que significa que o vencedor deste confronto no estádio Diego Maradona assumiria a liderança da classificação, pois o Milan havia empatado em 2-2 com o Pisa na abertura da rodada. Ainda assim, é importante destacar que os atuais campeão e vice da Série A viviam momentos completamente distintos antes da bola rolar no estádio Diego Maradona, tendo em vista que a Inter de Milão desembarcou na capital da Campânia absolutamente motivada depois das 7 vitórias consecutivas conquistadas, ao passo que o Napoli vinha pressionadíssimo depois de perder do Torino pelo placar mínimo na rodada anterior da Série A e ser goleado pelo PSV Eindhoven por 6-2 no meio de semana, e é claro que o hino da Champions League ainda ecoava nos ouvidos napolitanos. A propósito, uma goleada que só aumenta ainda mais o histórico para lá de negativo de Antônio Conte na Champions League, a julgar que o reconhecido sucesso do treinador de 55 anos de idade em ligas nacionais não se sustenta quando o assunto é Champions League. Vide as 16 vitórias, 14 empates e 15 derrotas de Antônio Conte em partidas válidas pela Champions League, que resultam aí numa pífia média de 1,38 ponto conquistado por jogo. Para se ter uma ideia, a melhor campanha do técnico italiano na Champions League foi quando ele conduziu a Juventus às quartas de final do torneio na temporada 2012-2013. Desde então, Antônio Conte colecionou eliminações precoces na fase de grupos com a Juventus em 2014, nas oitavas de final com o Chelsea em 2018, novamente nas fases de grupos ali com a Inter em 2020 e 2021 e, por último, nas oitavas de final com o Tottenham em 2023. Portanto, diante de todo esse contexto, fica claro por que uma derrota frente à Inter de Milão agravaria sim esse princípio de crise vivida pelo Napoli, que mesmo pressionado, fez valer ali os seus 100% de aproveitamento no estádio Diego Maradona na temporada, estendeu para 5 o número de vitórias conquistadas atuando em seus domínios, ao derrotar a Inter de Milão por 3-1, com gols de Kevin De Bruyne de pênalti, após uma infração bastante controversa em Giovanni Di Lorenzo, que eu, por exemplo, jamais marcaria, com Scott McTominay ampliando a vantagem aos 9 minutos do segundo tempo e com Frank Anguissa dando números finais aos 21 minutos da etapa final ou 7 minutos depois do único tento da Inter no jogo, marcado por Hakan Çalhanoğlu, também de pênalti.
Todavia, no final das contas, uma vitória justa pela ótima estratégia traçada por Antônio Conte ao anular o jogo da Inter de Milão e fortalecer os principais pontos do desfalcado Napoli. Deste modo, o Napoli não apenas retomou o caminho das vitórias, como também evitou com que a crise que o assolava tomasse maiores proporções. Uma turbulência que teve início ali depois da última data FIFA de outubro, com os atuais campeões italianos sendo afetados por lesões e finalmente perdendo a sorte, né, depois de terem conquistado diversas vitórias nada convincentes que, na realidade, acabaram expondo ali algumas fragilidades do time, sobretudo na parte defensiva. A exemplo dos 17 tentos sofridos pelos Azzurri nas 11 partidas disputadas até aqui na temporada. Ou seja, um panorama totalmente diferente em comparação ao da temporada passada, quando eles foram vazados apenas 30 vezes em 41 jogos. Foi um avanço aí de 0,73 gol sofrido por jogo para uma média de 1,55 nessa temporada. Lembrando que os pupilos de Antônio Conte encerraram a última edição da Série A com a melhor defesa do campeonato em virtude dos 27 gols sofridos ao longo das 38 rodadas realizadas. De qualquer maneira, a explicação dada por Antônio Conte para justificar essa queda de rendimento do Napoli na temporada foi, pasmem, a agitada movimentação do clube no mercado de transferências. Cara, por incrível que pareça, o Conte, que tanto cobrou a diretoria por contratações, vem agora dizer que a chegada de tantos novos reforços está atrapalhando o processo de evolução do time, já que eles precisam se adaptar ao clube e, é claro, à sua filosofia de jogo. E como isso demanda tempo, o desempenho do time vem ficando aquém das expectativas dentro de campo. Para você entender melhor tudo isso, abre aspas aí para o que disse Antônio Conte depois da goleada sofrida frente ao PSV Eindhoven por 6-2 no Philips Stadium. No ano passado, apesar de termos poucos jogadores, conquistamos um scudetto extraordinário porque todos se esforçaram além dos seus limites. 9 jogadores contratados é demais, fomos forçados a isso. E vendo certas coisas no vestiário, digo que esse ano será mais difícil. Não vou ser muito cauteloso. Fomos forçados a abrir o mercado de transferências porque tínhamos um elenco pequeno. Trazer novos jogadores exige tempo e paciência. Todos nós temos que nos arriscar. Eu primeiro. Fecha aspas para Antônio Conte. Bom, e vale ressaltar que o Napoli foi o quarto clube da Série A que mais investiu nessa temporada, ao gastar 115 milhões de euros em contratações, obviamente todos sob o aval de Antônio Conte, que queria um elenco com maior profundidade por ter à disposição um plantel curto e a Champions League para disputar nessa temporada. Assim, mesmo com Kevin De Bruyne e companhia, o Napoli perdeu do Torino e sofreu um bocado para derrotar outros adversários de menor nível técnico na Série A, como foram os casos de Cagliari, Pisa e Genoa. Então, cara, embora realmente contraditória, a explicação de Antônio Conte é compreensível, porque os reforços contratados pelo Napoli o obrigaram a mudar o esquema tático do time. Não é surpresa para ninguém que o Conte sempre foi adepto a esquemas com 3 zagueiros, seja o 3-5-2, seja o 3-4-3, enfim, são as formações prediletas do Antônio Conte, que ainda assim, na caminhada do Napoli rumo à conquista do 4º scudetto na temporada passada, utilizou o 4-3-3, justamente por conta das características dos jogadores que há anos atuam nessa formação, né? O Napoli joga no 4-3-3 há muito tempo, desde os tempos de Walter Massari, lá atrás passando por Maurício Sarri, Rafa Benítez, Carlo Ancelotti, terminando até com o Spalletti, campeão italiano, na conquista do 3º scudetto dos napolitanos, jogando no 4-3-3. Agora, com a chegada do Kevin De Bruyne, o Conte muda a formação para o 4-1-4-1, jogando o De Bruyne para o meio campo para jogar ao lado do Franck Anguissa
e abrindo Scott McTominay pela esquerda e o Matteo Politano pela direita, o que significa que o Napoli deixou de jogar com pontas nessa temporada, como ocorria até a anterior com o Matteo Politano e o Kvaratskhelia, até depois terminando a temporada com o David Neres, né, devido à saída do Kvaratskhelia. E essa mudança ocorreu principalmente em razão da entrada do Kevin De Bruyne na equipe, com o belga tendo total liberdade para atuar em todos os espaços do campo. Por sinal, como não poderia deixar de ser, todos os holofotes ali no Napoli estão voltados a Kevin De Bruyne, o principal reforço contratado pelo clube italiano nessa temporada. Mas a realidade é que o De Bruyne ainda não se encontrou atuando ao lado do Scott McTominay. Inclusive, o ex-treinador italiano Fabio Capello escreveu um artigo bem interessante na Gazzetta dello Sport, dizendo que essa parceria entre Kevin De Bruyne e Scott McTominay lembra muito a anterior, envolvendo Frank Lampard e Steven Gerrard na seleção inglesa, na época comandada por Fabio Capello entre 2007 e 2012, época em que os torcedores ingleses imaginavam a seleção brilhando ali com esses dois meias de extrema qualidade, mas que acabaram se frustrando com a dupla praticamente se atrapalhando dentro de campo. É óbvio que é muito cedo para a gente avaliar a passagem do Kevin De Bruyne pelo Napoli. A sua trajetória no clube está apenas começando e, na minha opinião, começando bem. Se não for bem, meramente regular. A exemplo dos números do Kevin De Bruyne na Série A. Já são 4 gols marcados, uma média de 2 chutes por jogo, 59,2 ações com a bola por partida. Ele também registra um índice de 41,8 passes certos por jogo, outro de 2,9 bolas recuperadas por partida e 1,6 disputas de bola vencidas por jogo, o que mostra a eficiência defensiva e ofensiva do camisa 11, que saiu de campo machucado contra a Inter de Milão após a cobrança da sua penalidade. Seja como for, sob todos esses aspectos, eu acho que por mais que essa vitória do Napoli sobre a Inter de Milão realmente não apague as cicatrizes da impactante movimentação dos napolitanos no mercado, refletida através da fragilidade defensiva, da falta de entrosamento e de um time que, por enquanto, parece bem distante da solidez e da intensidade que marcaram a conquista do 4º Scudetto na última temporada. Ela ao menos mostra que os azzurri estão dispostos a reagir com caráter e que aos poucos Antônio Conte começa a recolocá-los no caminho certo.